Olá, muito boa noite para todo mundo. Nesta ribeira onde a vida escorre ligeira, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV já correu o trecho arrecadando notícia e informação para dividir com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. E nessa intenção está de novo aqui na frente da televisão, seguindo o costume e começando a função com a apresentação da prosa brideira do dia. Nesta lida de pelejar para ganhar a vida com gado, o vivente não tem certeza de nada. E o mesmo vento que numa hora está sustentando o carretão na subida do estradão, de repente pode mudar de direção e empurrar a nossa praça boiadeira na descida da ribanceira. Pois o fato acontecido, conforme já é sabido pelos companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro, que foram devidamente informados pelos nossos noticiários aqui da televisão, a gente está novamente sendo assombrado pelo fantasma da vaca louca. De acordo com um comunicado oficial divulgado na segunda-feira passada pelo Ministério da Agricultura, um caso suspeito foi encontrado no Pará, sendo que o material necessário para confirmação ou não da doença está sendo analisado por um laboratório no Brasil e outro no Canadá. Logicamente que a situação é muito delicada, mas numa hora tão tirana como esta de agora, a primeira questão que o amigo pecuarista deve levar em consideração é que ainda não tem nada confirmado oficialmente pelo Ministério da Agricultura e só o que se pode fazer é esperar para ver qual vai ser a conclusão dos cientistas especialistas no assunto. Mas antes que algum espertalhão aproveite para espalhar confusão e tirar vantagem, como aliás sempre acontece em ocasiões deste tipo, é importante fazer algumas considerações a respeito do que já está decidido e do que é que deve acontecer daqui para diante. Uma informação ainda carente de confirmação oficial é que o animal suspeito seria uma vaca leiteira de 7 anos de era, que estava sendo criada a pasto sem ter recebido trato com ração recentemente, o que já seria suficiente para afastar a possibilidade de ser um caso de vaca louca clássica ou verdadeira, né? Como já é da sabedência geral, até hoje o Brasil só teve o que os cientistas chamam de manifestação atípica da doença, ou falsa vaca louca, que é provocada por uma degenerescência natural, por conta da idade avançada do animal. O problema é a questão comercial, principalmente porque o governo brasileiro tem um acordo com a China, que é o maior comprador mundial da nossa carne bovina, de suspender automaticamente a exportação, mesmo sendo um caso de falsa vaca louca. E a autorização para a retomada dos embarques fica por conta deles. Na última vez que isso aconteceu, em 2021, as autoridades lá do Gigante Oriental ignoraram a lógica científica e pisotearam o respeito comercial, de caso pensado para tentar manipular o mercado, e demoraram 4 meses para reabrir a porteira para o produto nacional. O caso agora é de esperar para ver o que é que vai acontecer e torcer, né? Riscando a viola no repique da turina, sentado no calcanhar da botina e escutando de longe a sururina, a nossa grande satisfação é prosear com os companheiros e companheiras pecuaristas do Brasil inteiro para falar das novidades, renovar nossa amizade e comemorar as nossas conquistas. E é com essa intenção que o Terra Viva DBO na TV apresenta agora a nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista aqui na televisão. Eu vim visitar aqui a fazenda e estamos sentados aqui na mesa, conversando. Aqui do meu lado, ó, olha o mapão da fazenda, tá? Um mapa antigo, tal, tudo impresso, né? Mas isso aqui é a ferramenta, né? Tem todas as áreas, tem tudo direitinho catalogado. E o vaqueiro, o capataz, o gerente da fazenda tem na cabeça, tá? Mas é fundamental ter isso aqui. Mas eu estava aqui com o Vinícius e eu vi isso aqui na mesa. Ó, um negocinho, falei, um bloquinho interessante. Aí eu comecei a olhar, caderneta de campo para controle de adubação. Aí eu comecei a abrir cada rotacionado, né? Cada rotacionado tem a sua, uma divisão aqui para o rotacionado. Tem o número do módulo, tem o número dos piquetes, quantos piquetes tem a área total, tá? Tem o início de atualização, e aí aqui ele faz, ó, pesagem e alteração do lote, tá? E toda a intervenção
que tiver naquele rotacionado, se entrou gado, se saiu gado, se pesou gado, ele anota aqui. E ele também faz anotação aqui. Que dia que entrou no piquete 1? Quantas cabeças entraram? 243. Que dia que entrou? Que dia que saiu? Simples, né? E aí ele vai anotando tudo isso. O Vinícius estava me contando que ele vai passar tudo para um sistema, para um programa que a Fazenda está adquirindo, e a turma da Fazenda vai andar com um tablet. Você falou uma frase aqui que me chamou atenção, que eu falei lá. Repete para o pessoal. Se não tiver os números na mão, você não consegue fazer nada, você não planeja nada, está fora. Vocês estão vendo o que ele está falando? Tem que ter números, tem que saber como é que está. Não adianta fazer isso aqui muito bacana, toda essa anotação que a turma da Fazenda faz, e não ter uma análise. É fundamental ter uma análise. Gente, um notebook, um caderninho de anotação, de bolso, e a turma da Fazenda e o pessoal todo enquadrado, todo mundo fazendo anotação. Então, começa a pensar nesse sentido, faz um mapa, começa a montar uma cadernetinha de campo. A estratégia da Fazenda muda. A Fazenda, ele sabe para onde direcionar o rumo da Fazenda. O Vinícius para e ele vai analisar e vai discutir com a equipe dele. E a equipe também sabe para onde ir. Por quê? Porque está anotando. Depois de vencer a estrada estreita da Serra do Desengano, a comitiva aproveita que a jornada agora segue num trecho mais plano para fazer aqui uma parada ligeira e deixar descansar a boiada. Mas não vai demorar nada e já que esta ali da marchadeira será retomada. Aguarde. Para os companheiros e companheiras boiadeiros, o mês de fevereiro estava indo num trieiro muito alvissareiro, com promessas de mudança no rumo seguido pelo carretão e de melhora na cotação da arroba nas principais regiões de comercialização de gado do país. Mas no meio do carnaval, quando o Brasil inteiro estava pensando em folia, diversão e alegria, apareceu de novo a assombração da vaca louca para acabar com a festa e espalhar insegurança e medo onde estava começando a florescer a esperança. Pois então, sendo questão de urgente precisão adquirir informação de boa fonte para poder enfrentar o tempo feio que está se armando no horizonte, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, seu Scott. É sempre uma satisfação ter a sua presença aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Sidney. É uma satisfação aqui para a gente da Scott Consultoria estar com você. Ô, Scott, como é que o mercado do boi gordo estava se comportando nesse mês de fevereiro, até antes do carnaval? Olha, o mercado vinha se recuperando, né? A gente vinha notando o mercado mais comprador, comparando com janeiro, com o primeiro mês do ano. A coisa vinha indo bem, né? Com o começo das aulas, etc. E, de repente, na segunda-feira, veio essa bomba aí em cima da gente. Pois é, né? O que é que pode acontecer se esse caso suspeito de vaca louca no Pará for mesmo confirmado pelo Ministério da Agricultura oficialmente com o resultado do exame pronto? Olha, a gente acredita que seja um caso atípico, não é? E sendo um caso atípico, as coisas devem voltar ao normal. O problema é em que tempo a China fará isso, porque essa bronca toda é com relação à China. Ô, Scott, sempre é bom a gente relembrar, né? O que é que vem a ser essa forma atípica da vaca louca, como dizem os cientistas especialistas no assunto, e como a gente chama aqui de falsa vaca louca? Olha, na verdade, nós, né, devido aos cuidados médicos, sanitários, o boi vive cada vez mais, não é? Então, como a gente vive cada vez mais, então a gente tende a ter uma demência, digamos assim, tá? Então, bovinos idosos, digamos assim, vão ter essa síndrome da vaca louca atípica, né? Por que é atípica? Porque ela não é causada pela ingestão de restos de uma ração que tenha
farinha de carne de outro animal, né? Isso é proibido no Brasil. Então, mas é claro, como a gente tem vaca de leite que fica mais de 10 anos na fazenda, alguns fazendeiros competentes que ficam com vaca durante muito tempo, a gente sempre vai ter animais velhos sendo mandados para o abate e isso pode acontecer. Ô Scott, qual é o risco que essa forma da doença representa para os rebanhos em geral e para a população consumidora de carne, de leite e de derivados? Olha, esse caso atípico é zero de perigo, tá? Nenhum perigo para quem consome carne. E como no Brasil é proibido até da cama de frango em função desses cuidados de higiene, tanto é que a OIE classifica o Brasil como risco quase zero com relação à BSB, a vaca louca, né? Diferente, por exemplo, de outros países que usam resíduos animais na ração. O Brasil não usa isso, então o risco para a população é remotíssimo. Aproveitando que você falou da OIE, né? Qual é o entendimento e a orientação da Organização Mundial de Saúde Animal para os casos de falsa vaca louca? Olha, nós já passamos por isso 2 vezes, né? Uma vez em 2019, outra vez em 2021, constatando que se trata de um caso atípico, a OIE se pronuncia dizendo que é um caso atípico e que não tem risco nenhum, tá? Isso aconteceu nessas 2 ocasiões. O problema, como eu disse, é quanto tempo que vai reagir a burocracia chinesa a esse anúncio. Tem alguma coisa que o pecuarista possa fazer para evitar casos de falsa vaca louca no seu rebanho? Olha, Sidney, a gente não ter vaca velha, não ter boi velho na fazenda, tá? Se ele fizer uma renovação de 25% do rebanho, ou 20% do rebanho todos os anos, ele nunca vai ter uma vaca de 10 anos, né? O que aflige é isso. Em 2019, a China liberou a exportação do Brasil em 13 dias, mas o ano passado, em 2021, quer dizer, levou 102 dias corridos, tá? Então agora a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Ô Scott, agora é muito interessante essa posição da China, né, em relação aos casos atípicos da doença, né? Porque parece que o conceito de risco sanitário para eles depende muito da situação do estoque de carne deles e do que eles estão vendo no mercado, né? É isso mesmo? Isso é uma especulação, mas eu acho que é verdade. Só que temos um problema agora, né? Se a China demorar muito para liberar, nós estamos em plena safra, né? Se ela demorar muito, levar 4 meses para liberar, vai comprar boi mais caro, vai comprar carne mais cara, que a gente vai estar em plena entre safra. Apesar de a gente estar num ciclo de baixa de preço, certamente vai pagar mais caro. Então a gente imagina, estamos torcendo, né? No mercado a palavra torcer não existe, mas a gente acredita que dessa vez a liberação será mais rápida. Da parte do Brasil, a gente está fazendo a coisa correta. Nós entendemos esse. Ô Scott, o Brasil é obrigado a suspender as exportações de carne, mesmo sendo um caso de falsa vaca louca? Está no nosso, sim, obrigado, está no nosso protocolo de intenções. Cada vez que tem caso desse, a gente precisa avisá-los, e o Brasil tem feito isso, tá? Sim, mas nós somos obrigados em função disso. Agora, somente no Brasil, a China importa carne bovina do mundo inteiro, mas somente do Brasil é que tem essa exigência de 30 meses, que é justamente para evitar a manifestação do caso de vaca louca. Por que isso? Porque certamente não confiam no nosso sistema sanitário. Eles entendem que o Brasil é muito grande, que é muito difícil uma eficiência na fiscalização. Mas, de qualquer maneira, no Brasil o caso é remoto. Agora, só essa questão da exigência de animais com no máximo 30 meses de era, né? Isso já não seria suficiente para evitar qualquer risco de vaca louca, falsa vaca louca, verdadeira vaca louca? Não seria suficiente? Positivo, é suficiente. Mas como a gente tem, esse caso foi constatado, um médico veterinário constatou, a gente precisa seguir as regras, né? Isso é o correto. E a gente informa isso também, que todos os casos foram sempre em animais erados, muito velhos, tá? Mas o fato de abater com até 30 meses de idade resolve esse problema. A doença não se manifesta.
Ô, Scott, o que foi que a pecuária brasileira aprendeu com aquela crise provocada pelos 2 casos de vaca louca encontrados no rebanho brasileiro no ano passado, no final de 2021, hein? Olha, o que a gente notou é que em função dessas crises, que elas são repetitivas, todo ano é um ano de crise, né? Essa é a característica da pecuária nos últimos tempos. O pecuarista ele tem feito mais contratos a termo, venda futura, seguro de preço. Então, para quê? Para quando tem um baque desse, o preço está garantido, tá? Alguma coisa ensinou, é claro que ainda tem muito o que ser feito, mas, por exemplo, a gente teve em janeiro um monte de contrato a termo, é por isso que o preço caiu tanto, que aquilo ali foi para fazer um preço médio. Mas muita gente vendeu num preço mais alto, porque já tinha tratado isso anteriormente. Essa foi uma das lições dos casos de vaca louca atípica, porque mexe no mercado, que nós aprendemos. Essa foi a lição que a gente aprendeu em função dos outros casos. Ô, Scott, evidentemente que a gente vai continuar acompanhando com muita atenção, né, o desdobramento dessa situação toda. Aguardamos aí o resultado oficial dos exames, né, e o posicionamento oficial do Ministério da Agricultura. E a gente, evidentemente, que vai contar com a ajuda de vocês para entender o rumo que o carretão vai tomar e quais serão as implicações da confirmação ou não desse caso, né? Obrigado pela participação de hoje, um grande abraço para você e até a próxima, Scott. Até logo, muito obrigado. Só ressaltando que ainda não foi confirmado nada, nós estamos aqui especulando, né? Vai lá. Isso mesmo, não foi confirmado nada ainda oficialmente, né? Obrigado, viu, Scott? Abraço para você e para toda a turma boa aí da Scott Consultoria. Até a próxima. Muito obrigado, boa saúde e sucesso para todos. Para nós todos. Com tantos anos que nós já passamos palmeando o chão desse sertão, é da nossa sabedência que ainda está faltando percorrer deste espigão até a porteira da querência menos da metade da caminhada que a boiada tem de fazer. Sendo assim, a comitiva faz na beira desta aguada uma parada ligeira para deixar o gado beber, retomando ali da marchadeira em instantes. Aguarde. Conforme o companheiro pecuarista já tem perfeito conhecimento, faz tempo que o Brasil é o ponteiro na lista dos maiores exportadores mundiais de carne bovina. Mas o caso verdadeiro é que, assim mesmo, a gente ainda tem muito chão para avançar nesse terreiro. Pois uma ocasião que está sendo de grande serventia para divulgar a nossa mercadoria e aumentar a nossa freguesia no mercado internacional é a Gulf Food 2023, que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É o que a gente confere agora na reportagem dos enviados especiais Márcio Campos e Paulo Watanabe. Deste laboratório, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, saem sêmens e embriões que vão para várias partes do mundo. Por conta da qualidade genética que a gente tem no Brasil, a exportação de genética cada vez vai ser mais crescente, principalmente pela qualidade genética encontrada, né, nos nossos rebanhos, nas nossas centrais, né, nas nossas empresas que trabalham com melhoramento genético. Com 80 anos de experiência, a empresa, que está presente em 70 países, contribuiu para transformar o Brasil em referência no melhoramento genético de bois e vacas. Estando de fora do país, a gente consegue ver que o Brasil é potência no agronegócio, tanto no agro como na pecuária. No meu caso da pecuária, a gente sempre consegue ver esses destaques dos touros da genética, que, por exemplo, a gente vê na Colômbia mesmo, doses de touros de Gir, o potencial do Nelore. Então a gente sempre consegue distinguir a qualidade e o avanço e o desenvolvimento das tecnologias que tem no Brasil. E todo esse trabalho que começou no campo e deu sequência no laboratório, agora continua aqui nessa grande feira de alimentos em Dubai. E nesse momento está acontecendo uma negociação. Um exportador brasileiro está oferecendo gado Gir e Girolando para 2 fazendeiros, um do Egito e o outro da Hungria. O negócio principal aqui é gado para abate. Mas também começa a ter o interesse, como o caso aqui agora, porque a gente traz essas miniaturas das vacas, de vender gado para Girolando, os países de clima temperado. Egito, esses outros países estão tendo muito problema com o holandês, então eles estão tendendo, nós estamos forçando para vender um pouco nos navios do gado de corte e um pouco de gado de leite para tentar vender um pouco disso. Parece que a negociação está indo bem.
Parece que sim. No ano passado, o Brasil vendeu cerca de 13 bilhões de dólares em carne vermelha para o exterior. Em 2023, o país poderá se tornar o maior exportador e também o maior produtor de carne bovina. A gente tem uma agência de promoção, né, de exportação, que é a Apex, que cuida de todo esse ambiente, né? Então a gente chega praticamente pronto num lugar para fazer o que a gente sabe, vender. Conforme o amigo que é da nossa convivência já tem bem sabedência, a quarta-feira de cinzas nem é feriado, né? Mas assim mesmo, o mercado do boi gordo sempre fica parado e por conta disso a gente não tem condição de fazer a apresentação do noticiário e do comentário a respeito da situação da arroba e da evolução da sua cotação. É claro, né? Pois então, para arrematar a função, falta só fazer a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. Quando eu casei com a Maria Filó e fui embora com ela para Pirapora, um parente meu falou que ficou com dó da gente, porque só o vivente que mora na cidade tem todo tipo de comodidade. Na hora eu a respostei que o sertão, para mim, é a liberdade. É acordar no nascer do sol com a passarada fazendo alvorada e levantar para plantar e colher o que eu vou comer, sabendo que o que tem valor de verdade e mais importa é poder, no fim do dia, me deitar com meu amor sem nem precisar de trancar a porta. Esta prosinha rimada que acaba de ser recitada foi uma das derradeiras que eu escrevi para fazer aqui no fechamento da nossa função de todo dia, a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira, legítima, autêntica e sem falsificação. Hoje ela está publicada junto com mais de 200 outras de mesma embocadura e intenção no meu livro mais recente, batizado de Versinhos de Caipira Inteirou os 4, justamente por ser o quarto desta minha lida versejadeira. E se for do gosto do companheiro e da companheira comprar um exemplar ou logo a coleção inteira para ler nos momentos de relaxamento, ou então para fazer um presente diferente para um amigo ou parente, eu estou perfeitamente à disposição no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. 11 98224 1807 ou no e-mail sidneymastro@uol.com.br ou ainda lá no Facebook. Fazendo a reafirmação da nossa amizade e levando a saudade no coração, a comitiva anuncia a retirada e já vai de novo ganhando o chão do estradão, mas deixa combinada e acertada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.